Boa noite, meus irmãos. Louvamos a Deus por esta maravilhosa e rica oportunidade de podermos nos dirigir à igreja e falarmos da palavra de Deus. Isto é, para mim, um privilégio e é também uma responsabilidade que nos é pesada. Meus irmãos, gostaria de ler junto com vocês a carta do apóstolo Pedro, seu capítulo de número 5, Pedro, capítulo 5, versículos, nós leremos do 6 em diante. Primeira carta do apóstolo Pedro, seu capítulo de número 5, versículos 6 em diante. Nos diz assim a palavra do Senhor: Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certo de que sofrimento iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade, espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco tempo, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Bondoso Deus e eterno Pai, diante do Senhor nós nos encontramos. Gratos a Ti por esta providência de podermos estar na Tua presença, na companhia de irmãos queridos e podermos Te cultuar, Senhor. Diante de Ti nós confessamos as nossas falhas e os nossos pecados, reconhecendo a nossa limitação diante disso que é tão maravilhoso, que é a Tua palavra. Rogamos a Ti que o Senhor nos abençoe por meio da Tua palavra e que o Senhor nos fale ao coração para a glória do Senhor. Esta oração que fazemos confiados em Cristo. Amém. Meus irmãos, nós faremos a exposição do texto que nós lemos nesta noite, 1 Pedro, capítulo 5, dos versículos 6 a 11. E o título da nossa mensagem nesta noite é O Deus de toda graça. E esse título tem tudo a ver com a mensagem desta noite. E o tema que nós iremos trabalhar com os irmãos é aceitando os tempos difíceis, permanecendo firmes, confiando em Deus. Quando nós olhamos para a carta do apóstolo Pedro, essa primeira carta, nós somos exortados e somos chamados a aceitarmos os tempos difíceis, permanecermos firmes e confiarmos em Deus. Para início de introdução, eu gostaria de relembrarmos aos irmãos algumas coisas que nós já vimos com o reverendo Júnior, e aqui nos facilita o trabalho, porque ele já expôs alguns textos desta carta. A primeira carta do apóstolo Pedro é uma carta universal, que não é dirigido especificamente a uma igreja, mas sim dirigido a várias regiões e a várias igrejas. Isso nós vemos com muita clareza no versículo 1, onde Pedro expõe aos seus leitores os locais e também descreve a quem ele está escrevendo. No versículo 1, Pedro diz: Pedro, apóstolo de Jesus, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, na Galácia e na Capadócia, na Ásia e na Bitínia.
Então, Pedro está escrevendo para uma comunidade ampla, para um povo diverso. E ele descreve esses irmãos, esses destinatários, com 3 palavras que nos ajudam a entender o teor desta carta. Primeiro, ele chama os eleitos de Deus. Então, Pedro está escrevendo para os eleitos, aqueles que ele chama de eleitos. O segundo, ele vai escrever, se direcionar para aqueles que são forasteiros, aqueles que não têm residência fixa, e é muito interessante isso. E Pedro também vai se dirigir àqueles que estão espalhados, é o termo da diáspora, judeus e crentes que estão espalhados por toda a região ali do Mediterrâneo conhecido. E qual que é o contexto, relembrando já o que o reverendo Júnior nos expôs nos outros textos? Os irmãos estão sofrendo, eles estão sendo perseguidos, eles estão sendo desafiados com sua fé. Eles estão passando por dificuldade, enfrentando lutas e labutas tremendas, e Pedro, conhecendo o contexto, descreve a esses irmãos e escreve para que confortá-los acerca deste sofrimento e destas perseguições. E quando nós olhamos a carta, quando nós lemos ela de fora, do seu início ao seu final, nós vamos ver como esse tema do sofrimento, das perseguições, das lutas, são tão presentes neste texto por Pedro. E é então interessante que Pedro não se propõe a responder os sofrimentos. Por que nós sofremos? Ele não tem essa preocupação, porque Pedro é entendido que aqueles e aquelas que se aproximam de Cristo, que são herdeiros eleitos, aqueles que estão dispersos, que foram alcançados por Cristo, eles sofrerão. Isso é uma certeza que nós deveríamos nutrir em nossos corações. E como que Pedro descreve isso? Ele descreve que no sofrimento a nossa postura não é uma postura passiva, apenas sofremos, mas é uma postura totalmente ativa. Você está envolvido no seu sofrimento e a partir daí você deve corresponder a eles. Tanto é que no versículo 6 de uma das pregações do reverendo Júnior, ele nos disse e nos ensinou que quando nós sofremos, nós devemos nos alegrarmos. Ou seja, a partir do sofrimento, olhando para aquilo que está acontecendo, nossa postura não é uma postura apenas de passividade, de aceitar, mas é corresponder com uma alegria, e uma alegria indizível. E é interessante que Pedro é bem sincero com os seus leitores. Se você ler o versículo 6, há uma palavra que está destacada, que é várias provações. E essa palavra é importante nós considerarmos, porque esta mesma palavra vai aparecer um pouco mais à frente, em um texto que nós iremos considerar também. E a ideia é, esta palavra, várias formas, é a mesma palavra utilizada para descrever a vastidão das cores. O que Pedro está querendo dizer é que nossos sofrimentos são variados, de cores amplas, várias cores. Todavia, a palavra que ele usa para dizer o Deus de toda graça é a mesma palavra que ele usou para se falar das provações. Ou seja, se ainda que as nossas provações sejam multicoloridas, de diversas formas e de diversas cores, há uma graça de Deus para cada uma delas. E Pedro diz, a partir disso, meus irmãos, sabendo da fidelidade de Deus diante do sofrimento, vocês deveriam se alegrar na salvação. Isso é a primeira expressão. A segunda está no capítulo 3, dos versículos 13 a 16, que Pedro vai dizer que a partir do sofrimento, você deve dar resposta para aqueles e para aquelas que se aproximam de vocês querendo indagá-los acerca do seu
sofrimento. E Pedro diz assim: ainda que venhas a sofrer por causa da justiça, devemos estar preparados para dar resposta àqueles que pedirem. Não é para que você saiba dizer com clareza o que está te acontecendo na sua vida. Não é esta a resposta. A resposta que você deve dar em meio ao sofrimento é a razão da sua esperança. Ou seja, diante daquilo que nós estamos passando e diante daquilo que nós estamos enfrentando, qual é a razão da nossa esperança? Terceira coisa que Pedro vai nos descrever nesta carta acerca do sofrimento é que nós não devemos nos envergonhar. O sofrimento para o crente não deveria ser motivo de vergonha, não deveria ser motivo de desânimo, não deveria ser motivo de temor a ponto de nós não considerarmos aquilo que Deus está fazendo, mas deveria ser motivo de nós glorificarmos a Deus, deveria ser motivo de nós exaltarmos aquele que vive e aquele que reina. O cristianismo é maravilhoso, porque ele pega as coisas mais vis e dolorosas deste mundo e tem uma resposta exata, concreta em Cristo. E Pedro diz no versículo 16 que nós não deveríamos nos envergonhar acerca do sofrimento, mas que antes deveríamos glorificar a Deus. E a quarta coisa, tão importante como as demais, que Pedro nos traz acerca do sofrimento, e essa daqui eu acho que ela é bem prática para nós. Em 1 Pedro capítulo 5, no versículo 9, Pedro vai dizer que nós não sofremos sozinhos. Pedro vai dizer que, certo, que sofrimentos iguais ao que nós estamos enfrentando, outros irmãos em outros locais estão passando por mesmas situações. Como isso é maravilhoso e como isso é pedagógico da parte de Deus. Isso nos cura na parte de que acharmos quando sofremos que sofremos sozinhos. E Pedro nos mostra que irmãos crentes, tão crentes como nós, estão enfrentando sofrimentos iguais a nós. Pedro finaliza a parte principal da sua carta com uma admoestação seguida de um encorajamento. Ele quer que os seus leitores aceitem os tempos difíceis, que eles reconheçam que aqui nesta vida nós passaremos por problemas difíceis e complicados, mas a nossa postura é entendermos isso a partir da ótica cristã, de sabermos que Deus está no controle de todas as coisas. Isso parece simplista, isso parece um jargão que nós utilizamos para dar resposta àquelas complicações da vida, mas é o que a Bíblia nos apresenta. Deus sabe e o que faz. E isso deveria fazer nós confiarmos ainda mais. Diante disso, meus irmãos, eu gostaria de apresentar a vocês 3 lições que nós aprendemos a partir desse texto que nós lemos. A primeira lição vai dos versículos 6 a 7, que é: aceitando os tempos difíceis como procedentes da mão de Deus. Isso é interessante, meus irmãos. O versículo 6 a 7 descreve isso. Nós devemos aceitar os sofrimentos como provenientes da mão de Deus. E como que Pedro nos apresenta isso? Pedro nos apresenta de 2 formas, a partir de 2 imperativos que ele descreve aí nesses versículos. A primeira parte é: nós devemos nos humilhar diante da mão poderosa de Deus. Essa primeira lição, aceitando os tempos difíceis como procedentes da mão de Deus, vem a partir do entendimento que nós devemos nos humilhar sobre a poderosa mão de Deus. O versículo 6 diz: humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte. A exortação aqui de Pedro é que nós devemos nos humilhar. Isso faz sentido, meus irmãos.
Porque nós nos depararemos com sofrimentos que nós não saberemos como agir. Nós passaremos por situações complicadas e complexas dessa vida e devemos recorrer àquele que tem as mãos poderosas. É o que Pedro está dizendo: meus irmãos e minhas irmãs, vocês devem se humilhar. Ou a palavra correta é humilhai-vos. E essa exortação não é opcional. Não é como se eu tivesse alguma escolha neste processo. A exortação é: humilhai-vos sobre a forte e poderosa mão de Deus. Porque o nosso coração, o nosso estado, é de que diante do sofrimento, nós não nos recorremos a quem pode nos socorrer. Nós, às vezes, tendemos, pelo nosso coração, nos humilharmos para aquilo ou para aqueles que não podem satisfazer a nossa necessidade, que só é saciada e satisfeita em Cristo. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, diante das complexidades da vida, Pedro nos exorta: humilhai-vos. E esta humilhação, a palavra que Pedro utiliza, é se colocar debaixo. E o outro aspecto é a mão poderosa. Então Pedro está chamando os seus leitores, os seus ouvintes, a se colocarem debaixo da mão poderosa de Deus em forma de humilhação. Ou seja, nós deveríamos, nos processos árduos da vida, nos humilharmos diante da mão poderosa de Deus. E a pergunta que nos cabe nesta noite: quando humilhados pela fé, como os nossos irmãos, os destinatários principais dessa carta, estavam sendo perseguidos, sendo difamados porque eles eram crentes. Quando nós somos perseguidos por temer a Deus e fazer aquilo que Ele nos exorta por meio da sua palavra, como reagimos? Quando por temer a Deus somos afrontados, como nos humilhamos? Quando por amor a Cristo, meus irmãos, nossa segurança é ameaçada. E eu sei que vocês passam por situações que a nossa segurança em Cristo é ameaçada de diversas formas, seja no nosso trabalho, seja na faculdade que cursamos, seja no relacionamento conjugal, seja no relacionamento com a família. Em algum momento, por você temer a Deus, por você confiar em Cristo, essa segurança poderá ser abalada. Quando nós recebemos notícias ruins, meus irmãos, notícias que chegam com um clarão de uma hora para outra, para o quê? Ou para quem estamos nos humilhando? A humilhação, meus irmãos e minhas irmãs, implica em uma decisão de permanecer fiel a Cristo, mesmo sabendo que a consequência será a humilhação. Isso é sério. A humilhação implica na decisão de permanecer fiel a Cristo, mesmo sabendo que a consequência disso será a humilhação. A questão não é se nós temos a opção de aceitarmos se humilhar ou não. A questão é que nós devemos nos humilhar. Mas essa humilhação, ela deve ser direcionada, e Pedro nos diz isso. Ele exorta os seus leitores a se dirigirem, se humilhar à mão poderosa de Deus. E meus irmãos que já fizeram a leitura do Antigo Testamento, como essa figura da mão poderosa de Deus está presente no relacionamento dos crentes. Lembra na última maravilha, que não pode ser considerada uma praga, a última maravilha de Deus no Egito para libertar o seu povo? Nós lemos em Êxodo, a partir do versículo 1 ao versículo 16, como Deus libertaria aquele povo, e a expressão utilizada por Moisés para se referir àquele ato milagroso da parte de Deus é: com mãos fortes e poderosas, Deus vai nos tirar do Egito.
Entende, meus irmãos, que a sua humilhação deve ser direcionada a esta mão poderosa, essa mão que é didática a nos ensinar. Pois nesse mesmo texto que nós acabamos de mencionar, Êxodo 13, versículo 1 a 16, Moisés vai dizer aos seus leitores: e quando os filhos de vocês perguntarem acerca desta ocasião, porque nós comemoramos a Páscoa, vocês deverão lembrá-los que foi com mão poderosa que Deus nos tirou daqui. Ou seja, esta mesma mão que protege é a mesma mão que educa, que ensina, que lapida. É por isso, meus irmãos e minhas irmãs, que nós não temos a opção de não nos humilharmos diante desta mão poderosa. Neste mesmo texto, Moisés vai dizer: esta mesma mão que tira do Egito, leva para a terra prometida, esta mesma mão que ensina, que lapida e que exorta, é a mesma mão que tira da servidão. O versículo 14 desse texto que nós acabamos de nos referir vai dizer: o Senhor com mãos fortes vos tirou da casa da servidão. Esta mesma mão que tira de uma terra que não é sua, que te conduz a uma terra que o próprio Deus estabeleceu. Essa mesma mão que lapida você nesse processo de te fazer mais parecido com Cristo, é a mesma mão que te tira da casa da servidão. E Moisés, didaticamente e propositalmente, vai terminar o versículo 16 dizendo: o Senhor com mãos fortes vos tirou do Egito. E é interessante porque Moisés faz o uso destas palavras. E você vai ver em todo o Pentateuco, em todos os 5 primeiros livros da Bíblia, Moisés se dirigindo a esses irmãos e recordando com muita frequência que esta humilhação é sobre a mão poderosa de Deus. E Pedro já havia explicado, como eu acabei de falar com meus irmãos, que esse sofrimento deve ser direcionado para esta mão poderosa. A ordem para se humilhar sobre a poderosa mão de Deus é aceitarmos as situações difíceis da libertação do povo de Deus. E a outra pergunta é: Fabrício, tudo bem, Pedro nos chama a nos humilhar, direciona isso para as mãos poderosas de Deus. E por que devemos se humilhar sobre a poderosa mão de Deus, ou seja, nos esconder debaixo das mãos poderosas de Deus? E Pedro nos explica no finalzinho do versículo 6, dizendo: para que no tempo oportuno, isso é interessante, para que no tempo oportuno Deus vos exalte. E é interessante que o jogo das palavras de Pedro aqui, ela pode ser tanto se utilizada no processo ali, Deus no tempo oportuno, Ele vai vos exaltar nesse sofrimento. Ela pode ser aplicada no exato momento que as coisas estão acontecendo, Deus no tempo oportuno, no tempo dele, vai exaltá-los. Ou também pode ser aplicada no tempo vindouro, trazendo a expectativa de que, se aqui nos humilharmos sobre a mão poderosa de Deus, haverá um tempo oportuno em que Deus virá em Cristo buscar os seus eleitos, aqueles que vivem como os dispersos, aqueles que vivem como forasteiros. Então a exortação é: se humilhem sobre a mão poderosa de Deus, porque no tempo oportuno Ele vos exaltará. E aqui, meus irmãos e minhas irmãs, nós já aprendemos inúmeras vezes com Jesus que quando nós nos humilhamos didaticamente, Cristo, Ele exalta o seu povo. Cristo já havia denunciado a hipocrisia dos fariseus que se exaltam quando estão orando ou quando estão fazendo coisas para serem vistos. Jesus denunciou a hipocrisia dos fariseus. A quem mesmo se exalta será humilhado, e a quem mesmo se humilhar será exaltado. Isso não é uma fala minha, isso não é uma fala da nossa igreja, mas é o próprio Cristo falando. Que para aqueles e para aquelas que se humilham diante da mão poderosa do Senhor, estes serão exaltados.
Ao aceitarmos a humilhação em sua presente situação, conservamos fiéis a Cristo, certamente certos de que Cristo, no tempo oportuno, nos exaltará. Essa é a primeira lição que Pedro nos ensina acerca de como entendermos o sofrimento como provenientes da mão de Deus. Ele diz: se humilhem sobre esta mão. E a segunda parte desse ensino é que você, além de se humilhar, além de se colocar debaixo dessas mãos poderosas, você deve lançar sobre ele as suas ansiedades. Isso é comum entender no texto. Se sermos humilhados pela fé, ao sermos questionados pelas coisas que nos sucedem, o que nos traz o coração as preocupações, o que nós devemos fazer é pegar estas coisas e lançar sobre Deus. O versículo 7 começa dizendo: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Pedro é bem enfático ao dizer que nós devemos lançar sobre ele toda a nossa ansiedade. Somos exortados a lançar sobre Deus toda a nossa ansiedade. Isso Pedro se utiliza para se referir a todas as coisas que podem, nesse processo de humilhação, nesse processo de submeter-se à vontade de Deus, nos causar ansiedade, nos causar medo e temor. E a palavra que Pedro usa para se referir à ansiedade não é uma palavra qualquer, aquela ansiedade natural que nós temos, mas é uma preocupação tão preocupante, redundante, tão preocupante, é uma coisa que nos preocupa tanto que a nossa mente perde a consciência. O que Pedro está se referindo a essa ansiedade é que é aquela que mata-nos pela própria mente. É aquela ansiedade que nos traz tanto temor, tanta preocupação, tanto medo que nós deixamos de nos humilhar. Já passou por alguma situação, meu irmão e minha irmã, que você está passando por tantas preocupações, tantas angústias, sua alma está tão apertada que você perde e quebra o seu relacionamento com o Senhor? E Pedro está querendo corrigir nos seus leitores e naqueles que ouvirão esta carta, é que vocês não devem viver desta forma. Ainda que as provações sejam difíceis, elas não podem ser a ponto de paralisar o seu relacionamento, de se submeter a Cristo. Eu sei que algumas coisas nos causam preocupações. E quando Pedro fala sobre isso, ele não está sendo insensível a dores dos meus irmãos. Ele não está querendo ser indiferente às situações difíceis que a vida nos apresenta. Não é isso. Pelo contrário, confiado em Cristo e naquilo que Ele mesmo nos falou aqui nesta vida, nós não deveríamos viver tão preocupados a ponto de quebrarmos nosso relacionamento com Ele. O que Pedro está preocupado, meus irmãos, é que as ansiedades da vida te tirem da mão do Senhor. E isso deveria ser uma preocupação nossa também, meus irmãos. Sobre as ansiedades desta vida não nos tirar da mão do Senhor. É por isso que no desenho que nós fizemos as crianças, nós colocamos isso. Eu não posso ficar tão preocupado com as coisas que nos sucedem, a ponto do nosso relacionamento com Deus ser quebrado. A ponto de eu estar na casa do Senhor e não cultuá-lo da forma que Ele é devida. As minhas preocupações não podem ser tão grandes e tão suficientes a ponto de quebrar o meu relacionamento com Cristo. Eu sei, nós somos falhos e tenderemos a quebrar. Mas isso não deveria ser motivo para nós quebrarmos. Há uma diferença de nós quebrarmos o nosso relacionamento porque estamos aprendendo. E há uma outra diferença de aceitarmos as preocupações e quebrarmos o nosso relacionamento com Deus. O que tem, meus irmãos, tirado você da mão do Senhor?
É o medo da morte? É o medo de sofrer? É o medo de se posicionar diante das coisas que você sabe que precisa se posicionar e não se posiciona? É o medo de você assumir compromissos com Cristo, com Deus e com a família de Deus, porque você não se sente capaz para isso? Essas coisas são tudo temores de homem. O que lhe traz, o que lhe rouba de estar nas mãos do Senhor? São seus temores financeiros, são as questões que nos cercam na área da política, na área do nosso trabalho. Lembrando Jesus, uma certa fala de Jesus, tão importante quanto essa de Pedro, ele nos exorta, meus irmãos, a não vivermos uma vida de ansiedade. O viver ansioso é preocupante para nós. No Evangelho de Lucas, nos versículos 25 até o 34, Lucas vai nos lembrar de uma palavra do Senhor, orientando os seus ouvintes e os seus discípulos, que nós não devíamos andar ansiosos pela nossa vida. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pelas vossas vidas, quanto à vez de comer ou de beber, e nem pelo vosso corpo, quanto à vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Essas são as palavras de Cristo aos seus discípulos. Devemos lançar sobre Deus as nossas ansiedades. Nós temos feito isso, meus irmãos. Nós temos lançado sobre Ele toda a nossa ansiedade. E olhe que a fala de Pedro é interessante, porque ele diz assim, lançando, implica em uma decisão sobre Ele, direcionando a Cristo. Ninguém lança uma coisa aleatória, sem querer. Pedro está convocando-nos, meus irmãos, a você colocar diante de Deus, diante de Cristo, o que te traz preocupação. É de você chegar e se debruçar diante de Deus e expor com fidelidade, com sinceridade, o que faz você viver preocupado, ansioso. E Cristo, por meio de Pedro, nos exorta a vivermos uma vida de lançar sobre Ele, louvado seja Deus, as nossas ansiedades. E por que devemos fazer isso, meus irmãos? Pedro é didático, ele diz, versículo 7, parte final, porque Ele tem cuidado de vós. Você deve correr para Cristo, lançando sobre Ele tudo aquilo que te preocupa, porque Ele está cuidando de você. Percebe que na mesma proporção e ainda muito mais que você sofre, Deus concede graça a ti? Percebe que ainda que as coisas difíceis aconteçam, como elas nos conduzem a Cristo? E é interessante que Pedro utiliza esta palavra para que nós lançamos sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque passamos por várias provações. Ele usa esta mesma palavra para se referir à graça de Deus. Se no versículo 6 desta carta, do capítulo 1, ele diz, olha, vocês vão passar por várias provações, e a palavra no grego, essa é importante nós pensarmos, poikilos, que vem da palavra de diversas cores, das várias facetas das cores. Ele usa esta mesma palavra quando ele diz aos irmãos em 1 Pedro, capítulo 4, para falar sobre a multiforma da graça de Deus. O que Pedro está nos dizendo, meus irmãos e minhas irmãs, ainda que as nossas provações e as nossas dificuldades sejam escuras, densas, que você está passando por uma coisa que você não consegue ter uma luz, ainda que você esteja em uma escuridão, há uma graça de Deus que vem para clarear e te dar iluminação nesse contexto de trevas. Nesse sentido, meus irmãos e minhas irmãs, não importa a cor do seu sofrimento, não importa se ele seja tão cinzento e tão escuro a ponto de lhe trazer preocupação,
há uma graça de Deus suficiente para suprir as nossas necessidades. Há uma frase, meus irmãos, que eu gostaria de ler para vocês, de um teólogo chamado William Barclay. Ele falando acerca dessa questão que nós estamos falando se os nossos problemas e contratempos podem ser multicoloridos, mas também o é a graça de Deus. Não há cor na situação humana que a graça de Deus não seja capaz de enfrentar. Não importa o que esteja fazendo na vida, há uma graça de Deus de encontrarmos força para enfrentarmos essas situações e vencê-las. Há uma graça para enfrentarmos cada prova, e não há prova que não tenha a sua graça. Isso é maravilhoso. Isso é belo. Isso é desafiador, mas ao mesmo tempo é confortante. Não há na situação das nossas vidas uma graça que não seja suficientemente capaz de nos alcançar. E Pedro está dizendo, meus irmãos e minhas irmãs, Deus está cuidando de vocês. Deus está cuidando de vocês. Saibam disso, Deus está cuidando de vocês. Essa é a primeira lição que nós aprendemos. A segunda lição, meus irmãos, estão dos versículos 8 a 9, e eu serei mais breve nessas. Pedro diz que nós devemos resistir a um adversário que nós temos. E ele apresenta isso da mesma maneira, de duas formas, de duas maneiras. Pedro está dizendo, meus irmãos, sede sóbrios e vigilantes, porque vocês têm um adversário. No versículo 8 ele inicia dizendo, sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge procurando a quem a devorar. Então a segunda lição que nós aprendemos nesse texto, se a primeira é que nós devemos ter os sofrimentos como provenientes da mão poderosa de Deus, e que ela se manifesta de uma forma que nós devemos nos humilhar a Deus e devemos lançar sobre eles as nossas ansiedades. Pedro diz também, meus irmãos, nesse processo de sofrimento vocês devem resistir ao diabo. E aqui é interessante que é a primeira vez no Novo Testamento em que a figura do adversário é estabelecida como uma forma de se utilizar dos sofrimentos para fazer com que nós venhamos tropeçar. Deixa eu falar isso com mais clareza, para que eu não possa ser compreendido erradamente. Eu disse que o primeiro aspecto da lição que nós aprendemos com o texto é que nós devemos ter o sofrimento como provenientes da mão de Deus. E agora eu estou dizendo que nós devemos resistir ao diabo, porque Pedro diz que nós temos um adversário que se aproveita dos sofrimentos que nós passamos para testar e provar a nossa fé. E é um exemplo muito fácil e claro para que vocês possam recordar e aprender esta lição. Lembra do nosso irmão Jó? Ele foi submetido a uma provação. Mas essa provação e esta dificuldade veio e iniciou sob uma ordem do próprio Deus. Lembram outro exemplo que nos facilita esse entendimento? Quando Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para jejuar e falar com Deus. O diabo quis se aproveitar daquela situação para fazer com que Cristo pecasse diante daquela situação. Ou seja, Pedro está querendo relembrar uma coisa aos irmãos, que nós devemos ter clareza e conhecimento de que em meio aos sofrimentos da vida, as provas e as dificuldades, o adversário não é passivo diante disso. Ele usa as suas artimanhas, usa as suas estratégias para fazer com que nós tropecemos. Então é por isso que essa exortação é importante. Vocês devem ser de sóbrios e vigilantes. Por quê? Porque vocês têm um adversário. E aí Pedro diz, vocês precisam ser sóbrios e vigilantes. Ou seja, vocês precisam ter um estado mental
apto a ponto de saber que ainda que as provações que vocês estão passando, o adversário não é alheio a isso. É por isso que muitas das vezes, quando nós passamos dificuldade, há um sentimento nosso muito comum e prático de nós tentarmos a Deus, porque o nosso adversário, ele não é passível diante disso. E Pedro vai dizer, meus irmãos e minhas irmãs, sede sóbrios e vigilantes, porque vocês têm um adversário. E como que ele anda? Ao derredor, não está longe, ele está perto. Ele anda como um leão rugindo, procurando a quem devorar. Toda essa fala de Pedro quer nos alertar acerca que o adversário das nossas vidas é real. Que nós temos um adversário que luta contra nós, que quer nos fazer pecar contra Deus, e você deve estar compreendido acerca disso. Que as suas maiores dificuldades e seu maior adversário não são os patrões injustos, os vizinhos maledicentes e injuriosos, os maridos ou as esposas que são difíceis no relacionamento, ou a sociedade, não. Ainda que eles tenham algum papel nisso, nosso maior adversário, meus irmãos, é o leão, o adversário que está ao derredor, rugindo para nos devorar. E qual que é a resposta que devemos dar a isso? Estarmos sóbrios, com a mente em uma disposição apta para entendermos isto e resistirmos firmes na fé. É o que vai dizer o versículo 9 em diante, resistir-lhe firme na fé. Embora o adversário seja como um leão faminto que está procurando a quem devorar, nós temos uma exortação tanto de Pedro como de Tiago, como do apóstolo Pedro, para que nós possamos resistir. Efésios 6:13 vai nos lembrar acerca da preparação que devemos nos revestir das armaduras de Deus para guerrear com os irmãos? Não. Para guerrearmos acerca dos problemas que estamos enfrentando? Não. Acerca do adversário que luta contra nós. Pedro exorta os seus leitores a tomar algumas atitudes que os ajudaria a resistir ao diabo e ficar firme. Ficar firme em Cristo na fé que nos foi concedida. E ele faz isso, meus irmãos e minhas irmãs, dizendo, olha, sofrimentos iguais aos vossos irmãos em outros lugares estão enfrentando. É por isso, meus irmãos e minhas irmãs, que nós não podemos nos acostumarmos com a bênção da comunhão. É por isso, meus irmãos e minhas irmãs, que esse local, estar aqui, estar no culto, estar nos ambientes que a igreja nos proporciona, não nos deveria nos fazer acostumarmos com isso. Pedro vai dizer que olhar para a situação de irmãos que estão passando por problemas complexos tão iguais aos seus leitores, levariam a eles a resistirem no dia mau. E aqui nos cabe um exemplo tão prático, meus irmãos. Nós passamos por uma coisa tão terrível que acho que nenhuma pessoa deveria, mas o mundo nos apresenta coisas difíceis. E quando nós olhamos, por exemplo, para o testemunho do reverendo Júnior, da sua esposa Ana, e mesmo vendo a pancada tão forte que a vida nos deu, como podemos louvar a Deus por Ele estar preservando o nosso pastor, a sua família e seu filho. É isso que eu quero dizer, nós não deveríamos nos acostumarmos com a bênção da comunhão. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, que nós como servos e servas de Deus deveríamos nos envolver cada vez mais com a vida dos nossos irmãos. Pedro vai utilizar do exemplo do sofrimento de outros irmãos para dizer, meus irmãos e minhas irmãs, conhecer como Deus tem preservado nossos irmãos em outros locais, passando por coisas tão difíceis quanto essas que vocês estão passando, deveriam fazer com que nós resistamos ao adversário. E quando nós olhamos para este exemplo que eu acabei de citar, nós podemos louvar a Deus, glorificar ao Senhor e exaltá-lo, porque mesmo em meio às dores mais horrendas da vida, Ele nos tem preservado. E para fim, meus irmãos e minhas irmãs, porque nosso tempo já esgotou, eu peço muito perdão por isso.
A última lição que nós devemos aprender a partir de Pedro está do versículo 10 a 11, que é: confie, meus irmãos e minhas irmãs, tenham esta esperança, Deus consertará todas as coisas. Haverá um tempo em que Deus consertará todas as coisas, meus irmãos e minhas irmãs. E como que Pedro nos diz isso? Versículo 10 em diante, ele apresenta como que Deus consertará todas as coisas, apresentando quem Ele é. É por isso, meus irmãos e minhas irmãs, que eu os convido a cada vez mais conhecer os atributos de Deus. Conhecer quem é esse Deus com que você se relaciona. Olha como Pedro didaticamente apresenta os atributos de Deus como uma forma de que Deus irá consertar todas as coisas. Ele nos apresenta quem é Deus, nos fala sobre como Deus é soberano e providencia todas as coisas, nos fala como Deus é aquele que governa e rege este mundo e faz as coisas da sua forma. Deixa eu explicar isso olhando para o texto. Quem é esse Deus? Em versículo 10 nos diz: ora, o Deus de toda graça. Para uma igreja que estava sendo atacada por forças humanas e espirituais, e hostilizadas e perseguidas pelo homem e pelo diabo, Pedro nos diz: o Deus de toda graça. É esse Deus quem você serve. O Deus de toda graça. É o Deus que é atuante, que é soberano, que é o Deus que faz as coisas. Confie que Deus consertará todas as coisas, porque Ele já começou uma boa obra em você. E como disse o reverendo Timóteo em uma pregação de Filipenses, Ele ainda não acabou conosco. Em Cristo, o versículo 10 diz quem é o Deus e também nos fala acerca do que Deus está fazendo. O Deus que em Cristo vos chamou para a sua eterna glória. É esse Deus com propósitos específicos que te convida, meus irmãos e minhas irmãs, a desfrutar de uma eterna glória. E é o Deus também que permite. É o Deus que controla, que é soberano, que providencia todas as coisas, mas que permite situações. Está no versículo finalzinho do versículo 10, que ele diz assim: depois de ter sofrido por um pouco de tempo. O sofrimento humano, ainda que mais agudo e prolongado, se colocado sobre a perspectiva da eternidade, ele é leve e momentâneo. E é esse Deus, meus irmãos, que permite, mas é o Deus que também atua. Como que termina o versículo 10 dizendo que Ele mesmo, esse mesmo Deus, que é o Deus de toda a graça, que é o Deus que nos convida a uma eterna glória, que é o Deus que permite coisas, situações, é o Deus que irá te aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Se você olhar para todos esses termos que Pedro utilizou, ele quer expressar uma única ideia: aquele que começou a boa obra, ele há de concluí-la. Esses 4 verbos estão no futuro e indicam que Deus ainda fará conosco. Eles apontam para uma realidade que podemos vivenciar aqui, mas que também aponta para um tempo futuro. E é o Deus que merece, ou é o Deus digno, versículo 11, para finalizar. A Ele seja o domínio pelo século dos séculos. Amém. Que Deus em Cristo vos abençoe e que esta palavra, meus irmãos e minhas irmãs, possam encorajá-los e encorajá-las a viver de um modo que glorifiquem a Deus, aceitando os tempos difíceis que a vida nos apresenta. Deus em Cristo vos abençoe. Amém.